Olha só, para quem já assistiu um outro vídeo, eu resolvi esse mesmo exercício por escalonamento, mas sem se preocupar com o rigor do escalonamento de Gauss. E sim, né, partindo de uma equação em relação às outras duas, nesse caso são 3 por 3, três equações de três incógnitas, cancelar uma das incógnitas nessas outras duas. Aí nós escolhemos o z, fizemos um tratamento aqui para cancelar o z nas outras equações, aí ficando um sistema 2 por 2. Mas para isso foi feito um tratamento. Quando eu falar em escalonamento, e aqui no caso, triangularização de Gauss, eu gosto muito disso aqui. É que muita gente não gosta, e aí eu vou fazer por escalonamento. E você pode escolher depois, então. Como é que é esse processo, Era? Como é que a gente faz isso? Tá? É o seguinte, a gente monta uma tabela, vou montar aqui em branco. A gente monta uma tabela, a ordem aqui não importa, tá? Se é aqui na frente ou aqui embaixo. Somente, então eu vou colocar aqui, ó, somente com os coeficientes das variáveis. Então aqui vai ser 1, aqui é 2, aqui é menos 1 e aqui é 1. Então vai ter uma coluna aqui com os termos independentes. Lembrar que resolver o sistema é determinar o x e o y, z. Aqui, 4. Aqui é menos 1. Aqui também é menos 1. Aqui é 5. Então, você monta somente com os coeficientes das variáveis, das incógnitas, e coloca aqui uma coluna do termo independente. Aqui é 3, ó, x. Coluna do y aqui é menos 3. Coluna do z aqui é 2. Então, embaixo, né, na ordem, isso tem que ser feito. E isso é 4. Então, eu tenho aqui uma tabela que eu vou separar aqui, vou tracejar, você pode fazer um risco para separar, para deixar bem claro o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui os coeficientes das incógnitas, ó, coluna do x, coluna do y e coluna do z. Aqui os termos independentes. E qual é a ideia era de triangularização de Gauss? É você zerar os teus valores nessa tabela que estão abaixo da diagonal principal. E não vai ser tudo de uma vez, vai ser aos poucos, como se faz para o escalonamento lá que eu fiz no outro, por exemplo, que foi zerando. Só que lá, o que acontece? Eu posso pegar, não a rigor o escalonamento, eu posso pegar qualquer uma incógnita que esteja mais fácil, né? Eu fixo uma equação, ela em relação às outras, eu faço um tratamento e vou cancelar uma das incógnitas. Quando se fala em triangularização de Gauss, você tem que fazer esse processo aqui, ó. Zerar esses elementos, depois o que sobrar aqui, porque depende da equivalência. Para isso também, você tem que fixar uma linha. Como no outro eu fixei a primeira, esse eu vou fixar a primeira, por quê? Porque aqui sendo 1 eu vou multiplicar por alguém para cancelar o 4. Agora, já imaginou se aqui fosse 3? Como é que eu vou multiplicar 3 por alguém para cancelar 4? Aí me preocupa. Aí eu vou ter que fazer as duas ao mesmo tempo. Neste caso, não. Neste caso é o seguinte, como aqui é 1, e lembrar que eu posso trocar linha, trocar coluna, mas eu não... Linha ainda vai, mas coluna eu não acho legal. É por isso que o escalonamento, sem se preocupar com a triangulação de Gauss, fica fácil, que você não precisa ficar mudando quase nada. Então, se aqui é 1 e eu quero cancelar esse cara aqui, o que eu tenho que fazer com esse 1? Multiplicar por menos 4. Aí, quando eu multiplicar por menos 4, eu vou somar aqui para cancelar este, para zerar. E outra, eu não fico colocando isso aqui repetindo. Eu só vou copiar o resultado, o que me interessa. Não vou ficar carregando, não. Então, aqui é o seguinte, ó. Só que eu tenho que multiplicar tudo e somar aqui na segunda, nesse caso aqui, multiplicando por menos 4 para zerar aqui. Que é muito parecido com o escalonamento que a gente fez. Ou vou fazer mais. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Somado 4, 0. Ó. Dá 0, nem vou colocar. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Ó, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Eu vou somar menos 1, ó. Vou somar o menos 1 na coluna. Então, menos 8 aqui, deu menos 8.
somado menos 1, aqui é menos 9. Então, aqui eu vou colocar o menos 9. Aqui, menos 4 vezes 1 dá quanto? Dá mais 4, ó. 4 positivo. 4 positivo somado 1 negativo dá o quê? 3 positivo. Aqui vai dar menos com menos é mais, 4 positivo, somado 1 negativo, isso vai dar 3. E eu tenho que fazer a mesma coisa, igual a gente fez lá em outro. 1 vezes menos 4 é menos 4. Menos 4 somado 5 vai dar 1. Aqui é 1. Então, eu fixei a primeira. Vou zerar estes caras aqui, não de uma vez. Eu zerei este, agora eu vou zerar este daqui. Para eu zerar esse cara aqui, o que eu tenho que fazer ali com a primeira? Multiplicar por quanto? Por menos 3. Multiplicar por menos 3. Porque eu multiplicando por menos 3, somo 3, 0. Então, eu vou multiplicar a primeira por menos 3 e somar na terceira. A primeira está fixa, eu não vou mexer, deixa lá. Então, aqui fica menos 3 somado 3, 0, que eu não vou colocar aqui. Não precisa. 2 vezes menos 3 é menos 6, ó. Menos 6. Somado aqui, né? Multiplicado, aliás, é menos 6. Menos 6 somado menos 3, menos 9. Não é isso? Menos 9. Agora eu vou aqui, ó. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo. Né? Isso aqui vai dar 3 positivo. 3 positivo somado 2 positivo, 5 positivo. Aqui, menos 3 vezes 1 dá menos 3, somado 4. Aqui é menos 3, somou 4 dá 1. Então, olha só, eu tinha uma tabela de 3 por 3, quer dizer, aqui para os coeficientes das incógnitas, com uma coluna dos termos independentes. Triangularização de Gauss é zerar esses caras que estão abaixo da diagonal principal. Porque na triangularização de Gauss, você vai determinar, vai calcular as incógnitas na ordem contrária. A última vai ser a primeira a ser calculada e assim por diante. Ok? No caso do escalonamento, sem essa preocupação, eu escolho uma e cancelo nas outras, não importa a ordem. Você fixa uma linha, eu fixei a primeira porque está fácil, ó, né? Beleza. Eu posso trocar a ordem, se eu achar que devo trocar uma ordem de uma linha pela outra, para facilitar o trabalho, para não multiplicar por aqui por fração, não ter que multiplicar as duas ao mesmo tempo. Só que como eu fixei essa daqui, eu não repeti aqui. Eu vou deixar ela lá, não vou usar agora. Então, o que sobrou foi essa tabelinha 2 por 2, que eu vou continuar fazendo por triangularização de Gauss. Então, eu vou colocar uma linha aqui, você pode estracejar só, tá? Ou fazer isso aqui o que eu fiz. Aí, o que acontece agora? Esse cara aqui, a gente não zerou, porque primeiro nós zeramos isso aqui não foi zerado. Isso aqui corresponde a esse cara, tá vendo? Ó? Que é equivalente no processo que a gente fez. Então, eu vou ter que zerar esse cara aqui, porque é triangularização de Gauss. Zerar os valores, os elementos abaixo da diagonal principal. Para isso, o que eu tenho que fazer com essa primeira? Eu tenho que multiplicar simplesmente por menos 1. Ficou fácil aqui. Se eu multiplicar por menos 1 e somar aqui na segunda, olha o que vai acontecer. Deixa eu colocar até de outra cor aqui, uma azul. Olha, aqui vai ficar 9 positivo. 9 positivo somado 9 negativo, zerou, que era o nosso objetivo. Agora aqui, ó, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 somado 5 dá quanto? Dá 2. Concorda? Aqui vai dar menos 1. Menos 1 somado 1 dá 0. E aí, olha o que acontece. Lembra? Coluna do x, coluna do y, coluna do z. Então, aqui é a coluna do z. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2z's, que é a coluna do z. Eu volto a colocar o z, se eu quiser, não faz direto, igual a 0. Portanto, quanto vale o z aqui? 0. Alguma coisa multiplicar por 2 para dar 0 só pode ser quem? 0. E aí a gente determinou a última incógnita, porque na triangularização de Gauss esse é o processo. Bom, agora eu preciso achar o y e o z. Você vai voltando aqui para achar o y, depois o x.
qualquer uma dessas. Você vai pegar o quê? Vai pegar isso aqui para achar o y? Não, porque eu não tenho x. Então, tem que pegar aqui, ó, onde eu tenho duas incógnitas. Aqui é o coeficiente de y, aqui é o coeficiente de z, aqui é o termo independente. Posso pegar qualquer uma, tá? Dessas duas aí, mas eu vou pegar essa daqui. Então, eu vou fazer um risquinho aqui, ó. Eu vou ter aqui o quê? 9 negativo vezes quem? Vezes x, porque aqui é a coluna, vezes y, porque ali é a coluna do y. Perfeito? É a coluna do y. Você volta determinando na ordem contrária as incógnitas. Então, aqui é y. Esse daqui é o coeficiente de quem? De z. Mas 3 vezes z e o z é zero, isso aqui vai dar zero. Vou deixar aqui, ó, 3 vezes zero, mas não precisava. Por quê? Porque o z é zero. Aqui é 3z, então z é zero. E isto é igual a quem? A 1. Aqui é zero, então eu tenho menos 9y igual a 1. Quem é o y, então? O y é menos 1 sobre 9. Está aqui o nosso valor de y. Falta determinar quem era. Mas para determinar o y, eu poderia pegar essa daqui? Poderia, vai dar a mesma coisa. Falta agora a gente determinar quem? Falta agora a gente determinar o valor de x. Para determinar o valor de x, eu posso pegar aqui, aqui, ou qualquer uma daqui de cima. Eu vou pegar essa daqui, ó, que está mais fácil, ó, vou até fazer isso. Porque é menorzinha, tá vendo? Os valores coeficientes são menores. Então, aqui eu vou ter x mais 2 vezes y. E quem é o y? Está aqui, ó. Mas eu poderia fazer direto, já colocar. Pode, você pode. Menos o valor de z, só que z é zero, vou deixar aqui. E isso é igual a 1. Podia ser essa, poderia sim, para achar o x, qualquer uma das três. Ou aqui. Aí eu tenho x menos quem? Menos 2 sobre 9 igual a 1. Certo? Vou determinar o x. Então, x vai ser igual a 1 mais quem? Mais 2 sobre 9, que muda de lado, troca de sinal. Portanto, x vai ser, olha lá, 9 vezes 1, 9. 9 mais 2, 11. 11 sobre 9, que é tirar o mínimo, não precisa. Quando eu tenho um inteiro somado a uma fração, basta multiplicar o denominador e somar sobre o denominador. Portanto, o nosso sistema, que eu vou colocar somente de uma forma a solução vai ser... Aí eu vou colocar entre parênteses, na ordem alfabética. Primeiro o valor de x, que é 11 sobre 9. Depois o valor de y, que é menos 1 sobre 9. Depois o valor de z, que é 0. Se eu quiser colocar a chave aqui, eu posso. Se eu quiser deixar dessa maneira, está ótimo. Não está errado. O importante é que esteja aqui na ordem entre parênteses. Se eu quiser colocar a chave, eu posso, mas tem que estar entre parênteses. Tá certo? Então, eu fiz esse da outra maneira, escalonamento, sem pensar no rigor da triangulização de Gauss, e fiz este por escalonamento no rigor da triangulização de Gauss, que é esta forma aqui. Aí você escolhe. Tá bom? Abraço.